O trabalho para grande parte dos policiais militares é estressante. Eles colocam a vida em risco em diversas situações. O livro que está sendo lançado hoje fala sobre o ambiente de trabalho dos profissionais da PM. Quem veio conversar com a gente é um dos autores, o Matheus Volobski. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Elaine. Como é que surgiu a ideia de pesquisar esse ambiente de trabalho? A ideia desse livro, surgiu juntamente com o professor Rodrigo Andrade, é um colega meu também de longa data, e ele também é policial militar. Eu sou professor aqui da instituição e recentemente até publicamos outros livros juntos. E a ideia surgiu pela carência da doutrina de se ter algum material que expusesse essa situação. Hoje se fala muito em dignidade da pessoa humana, na questão relacionada de todas as formas, até mesmo aqueles que cometem um crime, muitas vezes se questiona a situação com toda a legitimidade, na questão das condições do cárcere, mas muitas vezes se esquecem da classe que é tão importante para a nossa sociedade, que é a polícia militar. Então nós temos que ver esse cidadão, esse policial, como um ser humano também. E porque em alguns pontos a legislação ela limita essa dignidade, o exercício dessa dignidade. Então a ideia desse livro é justamente provocar essa reflexão para os leitores, para entenderem um pouco do contexto, até porque o policial militar ele tem algumas limitações de expressão daquilo que ocorre dentro do quartel. Eu vou mostrar aqui o livro para o pessoal que está em casa, para o Marco mostrar aqui enquanto a gente vai conversando. E Matheus, assim, o que você descobriu aí nessa pesquisa que te chamou muita atenção? Olha, várias coisas assim são interessantes de destacar. Eu poderia começar primeiro pela precariedade de se abordar esse tema hoje no nosso país. Se observar as referências desse livro, daquilo que a gente pesquisou, grande parte da doutrina é doutrina estrangeira, São situações que acontecem nos Estados Unidos, por exemplo, que aqui no Brasil, principalmente na questão militar, ela é muito difícil de se entender, Todo trabalhador, por exemplo, o artigo 9º da Constituição Federal estabelece o direito de greve, como um direito fundamental. Por razões óbvias, há um reconhecimento de que o serviço do policial militar ele é um serviço essencial e o direito dele é cerceado. Mas será que ele totalmente cerceado? Tanto que a gente viu no Espírito Santo um problema gravíssimo, virou um caos. Tamanha importância do policial militar. Então ele tem algumas, na nossa visão de interpretar a legislação, como ser humano, alguns cerceamentos importantes. Então, certo ou não, mas esse dia de greve ele é cerceado. Não que a gente queira que o policial faça greve, longe disso. As condições precisam ser adequadas para que nem se cogite isso. Mas é um ponto simplesmente que a gente levanta. O outro ponto é a questão da representatividade. Eles não possuem sindicatos como empregados, como trabalhadores. E justamente nesse ponto, quem os representa é geralmente um chefe eleito pelo governador, que necessariamente configura como empregador da polícia. A que ponto essa representatividade tem uma legitimidade? É lógico que a gente tenta abordar essas situações e tentar trazer alguns pontos de solução, porque a gente sabe que é uma questão delicada, não pode se permitir que um trabalho desenvolvido por um policial militar tenha greves e situações desse sentido. A sociedade sofre muito, mas é necessário que a gente possa discutir esse tema, que a gente possa debater, que a gente possa trazer para a sociedade o conhecimento, até porque há muitas punições no próprio Código Militar, na Justiça Militar, como por exemplo, o policial ele pode ficar preso por 30 dias se não prestar uma continência. Será que isso nos dias de hoje é necessário? Para o policial tem que ser tão rígido assim, e para a sociedade não? Porque não engraxou uma bota? Talvez é o ponto de trazer uma reflexão para justificar essas medidas atuais ou tentar adaptar uma realidade diferente da que era quando essas legislações foram criadas. Isso pode incluir também aqueles treinamentos ultra estafantes que a gente já viu várias reportagens de soldados que chegam a morrer, inclusive, tentando participar desses treinamentos e conseguir um bom resultado, Exatamente. Não só isso, Você vê, recentemente na nossa região nós tivemos policiais que foram mortos porque estavam sem armamento, É um equipamento de proteção individual, É um trabalho de risco, ele precisa estar armado. Há relatos na própria polícia militar de falta de equipamento como colete à prova de bala, Quando se tem, o colete é vencido. Então, a que ponto que fica a segurança desse ser humano? Então, enxergar o policial como um ser humano, como um trabalhador. Os casos de suicídio que têm acontecido, em função da carga de trabalho, do estresse, da rotina, porque
A rotina do policial militar é só problema, né? E problemas realmente graves, troca de tiro, situações realmente complicadas. Então, isso tudo desenvolve também situações psicológicas, doenças de trabalho, que vêm, inclusive, aí com a depressão e até mesmo com o suicídio, né? E a gente percebe, às vezes, que dizem, né, que quando a pessoa sofre, ela acaba passando isso para frente também, né? Às vezes, numa ação, ele passa por um estresse tão grande que depois ele acaba estressando outras pessoas ou, às vezes, até reagindo a uma situação de uma forma que não seria o mais correto por conta de estar muito mesmo num estágio elevado de estresse, né? Sem dúvida, né? Hoje nós temos aí uma doença que a psicologia chama que é a síndrome de burnout, que é justamente decorrente desse excesso de trabalho, de jornadas exaustivas, né? E o policial, ele está sujeito a isso, né? Não é nem não só pela questão da jornada, mas até mesmo o próprio ofício em si é complicado. Então, o limite de soldados, muitas vezes, faz com que a escala seja mais rígida, né? Então, é difícil de se dar uma folga razoável para a profissão do próprio policial, e muitas vezes ele é esquecido, porque ele não tem voz perante a sociedade, ele não pode falar. É isso que esse livro muitas vezes fala. Se reclama, também sofre represália. Exatamente. Né? A própria legislação interna militar pode prever punições nesse sentido. Então, por exemplo, se ele não tem um reajuste salarial, ele não tem que fazer, ele simplesmente tem que se calar ou né, pedir exoneração, e até para pedir exoneração ainda tem algumas limitações. Então, é uma situação complicada desse profissional que é muito importante para a nossa sociedade e que nós estamos aí trazendo à tona para que toda a comunidade tenha conhecimento de um tema pouco abordado no nosso país. Então, Matheus, quem quiser o livro, onde que encontra? Esse livro hoje está disponível na editora Juruá, no site da editora Juruá, diretamente, e também nós vamos, já está disponível na Livrarias Curitiba do Shopping Catuaí, aqui de Maringá. Embora já está à venda lá, quem quiser comprar tanto pela internet quanto na Livraria Curitiba aqui do Catuaí, nós temos um lançamento oficial na segunda-feira, agora, dia 6 de maio. Vai ser que horas? Vai ser às 19 horas na Livraria Curitiba do Shopping Catuaí. Daí o pessoal pode até aproveitar e bater um papo com vocês. Exatamente, vamos lá, tirar foto, tirar dúvidas, né? O que precisar a gente está à disposição. E se informar sobre o que está acontecendo. Com certeza, é o mais importante. Legal, Matheus, obrigada pela participação, viu? Nada, um prazer.